Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que seja tudo bem com você e com a sua família. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, convidar você a permanecer comigo alguns minutos para que juntos compartilhemos, leiamos da Palavra de Deus, também para que oremos juntos. Meu nome é Leonardo, eu sou pastor na Igreja Batista em Esmeraldas, IB. Nós estamos localizados na Avenida José de Lima Gel, número 152, no bairro Santa Quitéria, na cidade de Esmeraldas, Minas Gerais. Estamos transmitindo esta palavra devido a não podermos reunir de forma presencial ainda na nossa igreja, na nossa congregação. Então, fique comigo nos próximos minutos, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal. No final da palavra, se você gostar, se você for abençoado com essa palavra, dê um like aí e também ative as notificações para que você possa ser avisado quando postarmos um novo vídeo. Estou aqui todos os domingos às 19h30. Entra um vídeo no ar para reflexão, para edificação, para consolação da sua vida, da sua alma, neste momento em que estamos vivendo. Então, hoje gostaria de mais uma vez orar com você. Chama sua família aí, vamos juntos tirar esse tempo de devocional para orarmos e meditarmos na Santa Palavra do Senhor. Pai, toda honra e toda glória pertence a Ti. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de compartilhar mais uma vez da Tua Palavra, que é uma palavra viva e eficaz. Que o Teu Espírito Santo possa trazer consolo, refrigério, que o Teu Espírito Santo possa, meu Deus, trazer alívio àqueles que estão sofrendo. Ó Pai, que nessa tarde, nessa noite ou nessa manhã que essa pessoa estiver vendo esse vídeo, até mesmo de madrugada, que ela tenha um encontro contigo, Pai, através não somente aqui da minha expressão, não somente da minha eloquência, mas que a Tua Palavra possa operar aquilo que o Senhor deseja em cada coração. Que o Senhor possa falar através dela, através de mim, ó Pai, em nome de Jesus, e que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, nós vamos no capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4 e versículo 35. Nós vamos ler duas passagens e esta é a primeira passagem. Marcos 4, a partir do verso 35, está escrito assim: Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que, levantando-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Verso 40. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, dá uma folheada na sua Bíblia aí, vá comigo ao capítulo 6 do mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 6,
e a partir do versículo 45. Está escrito assim: logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. E chegando à noite, o barco estava no meio do mar, e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos tinham visto e ficaram com medo, apavorados. Contudo, Jesus denunciou: tende coragem, sou eu, não tenham medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Quero então refletir com vocês hoje em duas tempestades. Então o tema para essa reflexão será quando as tempestades vêm. O que fazer quando as tempestades vêm? Então Jesus ele acalmou a tempestade ou o vento, acalmou aquela dificuldade que eles estavam passando duas vezes. Eu gostaria então de refletir os aprendizados que eles tiraram, que eles passaram na primeira tempestade e na segunda, e vamos então entender e aprender o que fazer quando vem a tempestade. Então, na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco dormindo, e na segunda, ele estava fora do barco e veio andando sobre as águas. Então, algumas coisas que acontecem nessas duas passagens servem para nos ensinar sobre as tempestades que elas vêm sobre a nossa vida. Certamente você já passou por uma tempestade. Certamente você percebe e há de concordar que estamos passando por uma tempestade nesse momento, uma pandemia devido ao vírus Covid-19. Então, quando nós pensamos que está tudo bem, o barco começa a balançar e começa a tempestade. De uma hora para outra começa a tempestade. Então, durante as tempestades da vida, muitos pensamentos podem vir sobre a nossa mente. Pensamentos perturbadores, medo, ansiedade, pânico. E nós vamos hoje então acompanhar nessas duas passagens a experiência que os discípulos tiveram, como que o Senhor Jesus interviu nessas duas tempestades, nesses dois momentos, e o que nós devemos fazer quando a tempestade vem. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que Deus permite que passemos por lutas para nos ensinar que nós vamos vencer na tempestade. Deus permite que passemos por lutas porque quer nos ensinar a vencer as tempestades da vida. Então, como vencer as tempestades? Como que nós podemos então vencer as tempestades? Como que nós podemos passar pelas tempestades da vida? Primeiro, creia que o poder do Senhor Jesus é maior do que qualquer problema. Primeira atitude para vencer a tempestade é crer que o Senhor Jesus é maior do que tudo. Quando os discípulos enfrentaram essa tempestade, acredito que o primeiro pensamento que veio na mente deles é que o problema é grande demais. Talvez você também pense dessa forma. O primeiro pensamento que temos na tempestade é que o problema é grande demais para suportar. Achamos que as coisas são difíceis demais e que nós não temos capacidade de passar por aquele problema. E eu quero lembrar a você o texto que está escrito em 1 Coríntios 10:13, que diz: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento de sorte que possais suportar.
Então, quando estamos passando por tempestades, Jesus prova que Ele é maior do que tudo. Se você voltar aí comigo no capítulo 4, na primeira tempestade, você vai ver que Jesus dormia na popa. Jesus ele descansava dormindo. E na segunda tempestade, lá no capítulo 6, Jesus ele foi ter com os discípulos andando sobre o mar. Então, na primeira ocasião, Jesus dormia para mostrar que não há do que se apavorar quando ele está no barco. Não há com que ter medo, não há o que temer se Jesus está no seu barco, se Jesus está na sua vida, se Jesus está na sua casa. Não precisamos temer, porque a palavra de Deus ela promete que quando diz não temas, porque eu sou contigo. E Jesus estava no barco dormindo. Na segunda tempestade, Jesus foi ter com os discípulos andando sobre o mar, para mostrar que Ele domina sobre a terra, sobre o céu e sobre o mar. Quando nós vemos isso, percebemos que Jesus ele tem um controle de todas as coisas. Jesus tem um controle sobre aquele ou sobre a situação que você está passando. Jesus permitiu que os discípulos passassem a tempestade, passassem pela tempestade, para mostrar a eles que não há problema que Ele não possa resolver, que não há dificuldade que Ele não possa resolver, para mostrar que Ele é maior do que qualquer problema que nós estejamos enfrentando, que você esteja enfrentando. Então, como vencer a tempestade? Quando a tempestade vem, o que fazer? Creia que o poder de Jesus é maior do que tudo. Seja dormindo na popa, ou seja, andando sobre as águas, o Senhor mostra que Ele tem poder sobre terra, céu e mar. Ele é poderoso para nos livrar, Ele é poderoso para nos abençoar. Segundo, creia que você nunca está sozinho. Quando passamos pelas tempestades da vida, Jesus ele mostra a sua onipresença. Ele mostra que Ele está sempre conosco. Quando nós passamos por tempestades na vida, acontece os pensamentos que vêm à nossa mente. Pensarmos que estamos sozinhos. Pensar que o Senhor nos abandonou, assim como os discípulos pensaram. Então esse pensamento ocorre quando estamos passando pela tempestade. Um vazio nos faz sentir impotentes diante dos perigos, diante das situações, nos sentimos indefesos, nos sentimos solitários. E quando nós lemos na primeira tempestade, Jesus ele chamou os discípulos e entrando no barco, os seus discípulos o seguiram. Então a presença de Jesus é a garantia de que o nosso barco não vai afundar. Mas entenda também que a garantia de que a presença de Jesus no barco na sua vida não é garantia de que não vai ter tempestade. Aí é que muitas pessoas, quando iniciam a sua fé, desanimam, porque pensam que porque estão seguindo Jesus, não terão mais lutas, não terão mais tempestades na sua vida. Jesus ele não disse, venham, entrem comigo no barco, me acompanhem e não teremos mais tempestades. Ele disse, entremos no barco e passemos para outra mar. Jesus disse que eles chegariam do outro lado. Jesus não disse que não teria tempestade. Mas quando os discípulos o acompanham, a presença de Jesus então era garantia de que o barco não iria afundar. Na segunda tempestade, Jesus ele também disse aos discípulos para embarcar e ir enquanto ele subiu ao monte para orar. Lá do monte, Jesus viu então que os discípulos estavam ali com dificuldade, que a tempestade, que o vento era contrário. E Jesus então foi ao encontro deles, andando sobre as águas, andando sobre o mar. De qualquer forma, a palavra quer nos mostrar que nós nunca estamos sozinhos.
você nunca está sozinho, meu querido. Minha querida irmã, você nunca está sozinho. Jesus permitiu que os discípulos passassem por 2 tempestades para ensiná-los que eles nunca estão sozinhos. Se Jesus estiver no barco, o barco não afunda. Se Jesus estiver fora dele, Jesus vai ao encontro, andando sobre as águas, para os livrar, para os guardar, para estar com eles no meio da tempestade e os livrar de forma sobrenatural. Se Jesus está no seu barco, tudo vai muito bem. Se Jesus está na sua vida, ainda que a tempestade chegue, ainda que o vento sopre contrário, se Jesus estiver no seu barco, na sua vida, haverá bonança, haverá paz, apenas com uma palavra, porque Jesus é Senhor. E quando nós seguimos uma ordem do Senhor, quando nós seguimos a sua palavra, quando nós estivermos no meio de uma luta, no meio de uma tempestade, quando acharmos que estamos sozinhos, Ele vem ao nosso encontro, como aconteceu com os discípulos. Ele vem ao encontro e nos ajuda e nos socorre no meio da tempestade. Essa é a segunda lição, esse é o segundo aprendizado, a segunda atitude que nós devemos ter quando a tempestade vem, quando a tempestade chega. Creia que você nunca está sozinho. E terceiro, confie no Senhor. Confie no Senhor. No meio das tempestades, o terceiro pensamento que temos quando passamos pela tempestade é o medo, é a falta de fé. Então, o medo e a falta de fé, que são a mesma coisa, nos impedem de usufruir das bênçãos de Deus. O medo nos impede de ver o milagre. O medo nos apavora e nos torna incrédulos para crer, tardios para crer. Então, em terceiro lugar, confie no Senhor. Confie no Senhor. Na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 6, diz: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que duvida é como a onda do mar. Então, não duvide, creia, confie no Senhor, tenha fé. Não permita que o medo cegue você. Não permita que a falta de fé seja um empecilho para você usufruir, para você receber uma bênção da parte do Senhor. Então, quando passamos por tempestades, Jesus mostra que nós podemos confiar nele. Perceba que na primeira tempestade, capítulo 4 de Marcos, Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então, o medo é uma mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. A dúvida faz com que a pessoa imagine que o perigo é maior do que na verdade é. Então, o medo faz com que a pessoa pense que aquilo é muito maior do que na verdade é. Então, Jesus ele fez uma pergunta: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Na segunda tempestade, no capítulo 6, os discípulos eles mostram outra vez o seu medo. Pela segunda vez ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, eles gritaram. Então Pedro, ele, narrado no Evangelho de Mateus, Pedro ele teve coragem, pelo menos o início de coragem, pedindo para andar sobre as águas, mas também teve medo e começou a afundar. E Jesus também faz uma pergunta: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Enquanto Pedro olhou para Jesus, fixamente para Jesus, enquanto Pedro ele não olhou para as ondas do mar, para o vento contrário, ele caminhou de forma extraordinária sobre as águas. Quando Pedro temeu, teve medo, ele começou a afundar. Então, o que fazer quando a tempestade vem? Confie no Senhor. Não olhe para as ondas do mar, não olhe para o vento contrário.
Não olhe para o tamanho da dificuldade, olhe para o tamanho do seu Deus, olhe para o tamanho do Senhor Jesus. Então Jesus permite a tempestade para que seus discípulos então pudessem confiar nele. Jesus permitiu uma segunda tempestade para que seus discípulos pudessem confiar nele. E ele faz essa pergunta: por que estão com medo, homens de pequena fé? A falta de fé e o medo andam lado a lado. Então confie no Senhor. Não permita que o medo, não permita que a incredulidade cegue você. Olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé, da minha fé. Talvez a tempestade, meu querido, chegou na sua vida. Talvez você está passando por um momento aí com enfermidade, uma crise financeira, com desemprego, com uma porta que se fechou. Talvez você está apavorado, está com medo. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não questione, não tente saber todas as explicações, apenas confie. Não temas, crê somente, porque Ele é Deus para livrar você. Ele é Deus para ir de encontro à sua necessidade. Ainda que você esteja no meio da tempestade, Ele vai ao seu encontro, andando sobre as águas. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Tenha fé. Confie no Senhor. Em quarto, o que fazer quando a tempestade vem? Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Um pensamento que pode e vai vir quando você, quando eu, quando nós estivermos no meio da tempestade, é natural pensar: por que eu estou passando por isso? Por que eu? Ou por que estou passando por isso de novo? Como os discípulos, aquela vez Jesus estava dormindo e agora Ele mandou que passasse para o outro lado, que ia até o nosso encontro. Nós seguimos uma palavra do Senhor Jesus e agora estamos aqui sozinhos, solitários. Assim eles pensavam: onde está o Senhor? Seguimos uma ordem dEle. E eles se surpreenderam quando o Senhor foi ao encontro deles, andando sobre as águas. Então, quando passamos por tempestade, Jesus quer que o conheçamos melhor. Quando passamos por tempestades, Jesus, o Senhor Jesus, quer que nós o conheçamos melhor. Perceba, na primeira tempestade, os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos já estavam caminhando com o Senhor já há algum tempo, mas ainda não o tinham conhecido verdadeiramente. Mesmo vendo os milagres que Jesus já havia operado, multiplicação dos pães e dos peixes, transformando água em vinho, muitas curas, muitos milagres, ainda assim eles duvidaram. Ainda assim eles não conheciam, não sabiam do poder do Senhor. Então perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na segunda tempestade, os discípulos declararam com convicção. Quando então Jesus vai andando sobre as águas, Pedro vem ao encontro dele, afunda, Jesus ergue Pedro, Jesus sobe no barco com Pedro e a bonança, a tempestade vai embora. Agora, ao invés de falar quem é esse que o vento, o mar obedece, você vai encontrar lá em Mateus 14:33, onde narra o mesmo acontecimento, eles dizendo agora: verdadeiramente és Filho de Deus. Verdadeiramente és Filho de Deus. Agora, depois de experiência, depois de contato pela segunda vez, agora eles já conhecem ao Senhor, já reconhecem o senhorio de Jesus, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus, Ele permitiu as tempestades para que os discípulos o conhecessem profundamente. Eles só reconheceram o senhorio de Jesus
na segunda tempestade. Na primeira eles falaram: quem é este? E na segunda tempestade, na segunda luta, eles disseram: verdadeiramente és filho do Deus vivo, verdadeiramente és filho de Deus. Então perceba que na segunda experiência, na segunda luta, na segunda tempestade, eles já reconheceram o senhorio de Jesus. Então, nas tempestades da vida, reconheça Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Jesus permite que nós passemos por tempestades, para que então possamos o conhecer profundamente. Porque às vezes, mesmo que tenhamos visto milagres, ainda nós não cremos. Então, creia, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e faça isso hoje. Gostaria de concluir dizendo que na primeira tempestade, Jesus ele estava dentro do barco, mas estava fora do coração dos discípulos. Jesus dormia dentro do barco, Jesus estava no barco com eles, no barco deles, mas eles disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Eles não conheciam Jesus. Jesus estava dentro do barco, mas fora do coração. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, eles estavam no meio da tempestade sozinhos. Jesus estava no monte orando, Jesus vai até o encontro deles andando por sobre as águas. Então na segunda tempestade Jesus estava fora, mas depois do milagre, Jesus passou a estar no coração daqueles homens, no coração daqueles discípulos. Então, meu amado irmão e irmã, você que está me acompanhando aí, Jesus acalmou a tempestade dentro e fora do barco para mostrar que não há limite para o seu poder. Para Deus não há impossível. Você pode estar aí no leito de hospital, no leito de enfermidade, dentro de casa, isolado como estamos todos por causa da pandemia, né? Respeitando as orientações do OMS, Organização Mundial da Saúde, fazendo isso para que não se propague o vírus. Estamos tomando os cuidados. Talvez a sua renda financeira diminuiu, talvez você é do grupo de risco, está com medo. Confie no Senhor, tenha fé, tenha esperança. O que você tem pensado? O que está passando pela sua cabeça aí no meio dessa tempestade? Talvez você está pensando: o problema é grande demais. Olha quantos milhões de infectados, olha quantos milhares de mortos, o problema é muito grande. Quero dizer para você, Jesus é maior do que o problema. Jesus venceu a morte. Jesus é Senhor. Talvez você está pensando que está sozinho. Fui abandonado, sou solitário. Quero dizer para você que o Senhor Jesus, que Deus nunca te deixará só. Talvez você está sentindo medo, falta de fé. Quero dizer para você, confie no Senhor de todo o seu coração, não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, assim diz o provérbio de Salomão. E talvez você esteja se perguntando: por que estou passando por isso? E a resposta é: talvez porque o mundo, porque o Brasil precisa reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Você quer tomar essa decisão hoje? Você só tem a ganhar. Você irá receber vida eterna. Você irá receber paz, alívio, consolo. O Senhor vai te pegar pela mão. Se você confessar o Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia fala que os nomes dessas pessoas estão escritos no livro da vida. Vamos orar? Eu quero orar com você. Pai, nessa noite, nessa tarde, nesse dia, não sei a data que essa pessoa está vendo esse vídeo ou a ocasião, mas independente disso, eu quero orar por essa pessoa, por essa família,
Que o Senhor possa, meu Deus, socorrer essa pessoa nesse momento de dificuldade, tempestade. Que o Senhor possa, meu Deus, ir de encontro a essa dificuldade. Porque para o Senhor não há impossível. O Senhor é Deus do impossível. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Opera, meu Deus, porque agindo o Senhor, ninguém ou nada pode impedir. Que a tempestade, quando a tempestade vem, o Senhor nos toma pela mão. Quando a tempestade vem, o Senhor diz à tempestade, ao vento, ao mar: aquieta-te, silencia-te. Quando a tempestade vem, o Senhor mostra que nós precisamos conhecê-lo. Quando a tempestade vem, o Senhor mostra que nós precisamos confiar. Quando a tempestade vem, o Senhor mostra que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Que essa palavra, meu Deus, seja consolo e esperança para essa pessoa que está vendo este vídeo ou ouvindo este áudio. Que haja esperança, que haja cura, que haja libertação, que haja, meu Deus, vida eterna para essa pessoa que está confessando e dizendo: Senhor Jesus, eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e recebo o Senhor de uma vez por todas, hoje e para sempre. Que haja um milagre nessa casa, nessa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe você. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Te encontro no próximo domingo às 19h30. Se inscreva no canal e acompanhe aí as outras mensagens, as outras reflexões. Compartilhe essa palavra com alguém. Tenho certeza que essa palavra tocou no seu coração. Deus te abençoe. Tchau, tchau.